uma das coisas que eu falei ontem foi o seguinte, uma das frases que me fez escolher primeiro a uroginecologia, mas isso não significa, né, que não foi importante na minha trajetória, foi assim, vai para uro porque idoso a gente já atende. E isso é uma das coisas que eu percebo muito dentro da gerontologia, né? A gente escuta muito isso. De certa forma, como o público é maior dentro da fisioterapia e entre outras profissões, a gente vai ver o público sendo muito maior das pessoas idosas. Pensando estatisticamente, a gente está envelhecendo mais. Isso, a gente já percebe isso em relação à geografia, né? A gente está envelhecendo mais, então a nossa pirâmide etária, a gente está transformando isso, ok? Então, isso inclusive vai ser, já adiantando a aula de amanhã, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Bom, então é muito comum a gente ver essa população em maior número, mas pensando na nossa profissão como fisioterapeutas, a gente vai ver uma população, a gente vai atender essa população em maior número, porque essas pessoas têm mais comorbidades, e a gente vai ter um papel fundamental para essa população. Então, automaticamente, a gente vê muito uma negligência do pensamento de, poxa, eu sou fisioterapeuta, eu já atendo idoso, então não faz sentido, né? Eu já sou dessa área, porque eu já atendo idoso. E aí isso é a negligência, né? Esse pensamento, ele fica um tanto incompleto, porque você se pega pensando num sentido de que eu já atendo idoso, eu não preciso me aprofundar nesse público. Então esse é o tema da live de hoje, tá? Para que geronto se eu já atendo o público idoso? Beleza? E para complementar o que eu falei ontem, da importância da gente enxergar as particularidades, de você se aprimorar, se aprofundar. E também complementando todo o aquecimento que eu falei na semana passada. Beleza? Então, só para a gente entender, essa semana a gente está na Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa, uma semana que eu preparei com muito carinho para vocês. Vão ser 3 aulas, mais algumas surpresas no meio do percurso aí. Ontem eu liberei a primeira aula, que eu falei dos 4 mitos aí que atrapalham o fisioterapeuta, a fisioterapeuta, de aprimorar o seu atendimento em relação à pessoa idosa, tá? Então, quem não assistiu, corre para se inscrever e poder assistir. E quem já está inscrito, aproveita, porque preciso reforçar isso, né? As aulas, gente, elas não ficam liberadas para sempre. Tem um período curto, tá? É só até domingo. Só até domingo que as aulas vão ficar liberadas. Por quê? A gente tem lançamento da turma 6, que vai acontecer no dia 28. Então, eu não vou deixar essas aulas que são agora. Agora essa aula essa semaninha, é uma semana que a gente deixa ali liberada gratuitamente, com esse período ali de degustação, digamos assim, para vocês. Então, aproveita esse período para vocês assistirem. Beleza? Ok. Então, passei as informações, simbora para essa live também, que espero, enriquecedora para você. Coraçãozinho. Coração. Eu adoro que ele faz coraçãozinho aqui para mim. Eu falei, então coraçãozinho para você, retribuindo. Não, gente, manda coraçãozinho para o Instagram entender e mandar essa live para mais pessoas. E para vocês também, compartilha aí, manda o aviãozinho para outras pessoas aqui para ajudar outros fisioterapeutas que precisam saber disso, beleza? Muito obrigada, bora continuar. Pensando nesse contexto que eu acabei de falar, vamos entender o seguinte. Por que a gente deve se aprimorar, deve se aprofundar no público, né? Vamos pensar mais um pouquinho em relação à pessoa idosa no contexto de saúde. Deixa eu só molhar o meu bico aqui com... Bebe água, viu, gente? Água é fundamental, água é um hábito. Até estava falando sobre isso com um paciente ontem. Ele não gosta muito de água. E a água é fundamental e é um hábito. Viu? O músculo precisa de água para a gente fortalecer. Mas se a gente não cria o hábito desde sempre, é muito difícil a gente implementar esse hábito mais lá na frente, viu? Então vamos lá. Vamos botando esse hábito desde sempre. Bom, vamos lá. A pessoa idosa, a gente pensa assim, no sentido de, juridicamente falando, né?
A partir dos 60 anos, a gente já entende a pessoa como um indivíduo idoso. Ou também pode ser o indivíduo velho ou idoso, tá? É só uma nomenclatura. Mas a gente também tem que entender que o processo do envelhecimento é quando a gente começa ali a ter várias alterações naquele organismo. Alterações essas que, com o acúmulo de agressões, ou seja, o acúmulo de situações em que o corpo não consegue se regenerar a tempo. Então, esse processo vai ficando cada vez mais lento. Aí, por exemplo, quando esse processo fica cada vez mais lento, no caso de nós, mulheres, ali a partir do momento da menopausa. No caso dos homens, a andropausa. Então, isso é muito, fisiologicamente, é muito delicado. E aí, no processo do envelhecimento, especificamente, nós, humanos, é muito delicado a gente, por conta de uma palavra específica que é heterogeneidade. Por isso que, quando a gente vai para as pesquisas, é tão delicado esse assunto, porque se encontra poucas pesquisas. Por quê? A heterogeneidade ela é tão delicada que é o seguinte, a gente não consegue encontrar um padrão. Cada indivíduo, mesmo que a gente encontre ele da mesma idade, com fatores muito parecidos, ainda assim esse indivíduo ele vai apresentar um padrão fisiológico muito diferente, entende? Ah, mas ele tem a mesma idade, mora na mesma região, tem N fatores que são determinantes, assim, muito parecidos. Ainda assim, essa pessoa vai se comportar de maneira muito diferente. Então, é por isso que você precisa se aprofundar no seu público para você entender de verdade quem é aquela pessoa e como você vai direcionar o seu tratamento para aquela pessoa. Porque isso pode atrapalhar o seu tratamento quando você simplesmente não entende que aquela pessoa, por conta do envelhecimento, ela é diferente. N outras coisas também vão influenciar, né? A forma como você vai lidar, se você negligencia, e aí eu vou entrar num outro aspecto, que é o seguinte. Muito profissional não está preparado para esse processo do envelhecimento, para essa questão de como atender. E aí eu vou dar um relato que eu escutei até recentemente, tá? Quando você vai atender a pessoa idosa, você não atende só o seu paciente, você também atende as pessoas que estão ao redor. Quem é que estava na minha live de sexta-feira, que eu falei sobre o assunto de demência, eu mencionei assim, ó, quando você chega na casa do seu paciente, você não vai atender só o paciente, você também vai atender o cuidador, você também vai atender o familiar. Mas isso também, muitas vezes, acontece com outros pacientes de outros casos clínicos, tá? De outras situações. E aí, quando o profissional de várias outras áreas, de diversas outras modalidades, quando esse profissional ele não tem nenhuma formação, nenhuma compreensão dessa situação do envelhecimento, quando ele não sabe lidar com isso, ele pode simplesmente levar um esporro que poderia ser evitado se ele compreendesse a pessoa que está ali na frente envelhecendo e os seus familiares ao redor. E aí a situação foi a seguinte, né? Chegou um profissional, foi atender o paciente que estava ali e tinha os familiares ao redor e os familiares também eram pessoas idosas. E por serem pessoas idosas, ele se concentrou mais na pessoa mais jovem, ignorando a pessoa idosa que estava ali. E uma das coisas que a gente tem que entender é que, por você ser uma pessoa idosa, você jamais vai negligenciar ela. Como se ela não fosse, como se essa pessoa idosa ela não tivesse capacidade, autonomia, independência de responder as perguntas por conta da idade dela. Então, esse manejo de você saber lidar com a situação, de saber reconhecer como eu vou me comportar, para onde eu vou direcionar minha pergunta, como eu vou lidar com os familiares, com os cuidadores, tudo isso, quando você compreende quem é o seu público, isso vai te ajudar a lidar, entende? E vai te privar de situações como essa. O fato de você conhecer e se aprofundar no seu público vai evitar de você infantilizar uma pessoa idosa porque você acha que é idoso e voltou a ser criança, né? É como lidar com criança, né? Não é? Entende? Então,
vai além de você cuidar da saúde dessa pessoa. E lembra dos pilares que eu sempre comento? Eu sempre falo, né? O raciocínio clínico é pautado no processo do envelhecimento, nas síndromes geriátricas, na avaliação. Então, vai além dessa parte, vai também no sentido de você saber como lidar, como gerenciar esse público e as pessoas que estão ao seu redor, compreendendo que a saúde ela é um completo bem-estar biopsicossocial. Então, você vai para a casa desse paciente, você vai atender o paciente, mas você também vai fazer o manejo dessas situações que estão ali. Então, você passa a ser um profissional muito mais completo, uma visão muito mais ampla, entende? E você para de, enfim, você para de ser convencional e você começa a ser um profissional. Nossa, olha lá, esse profissional, essa profissional, ela consegue ter uma visão muito maior. Essa profissional, ela é muito mais competente. Essa profissional é de referência, enfim. E veja, eu estou falando da gente, né, da fisioterapia, mas nessa situação específica era de outra área. Levou um esporro desnecessário, que se tivesse preparo da gerontologia, se tivesse esse preparo, esse cuidado com o olhar de saber lidar com pessoas idosas, eu não estou falando que teria que ser um geriatra, até porque tem que ter o cuidado da equipe multidisciplinar, precisa de ter outras áreas envolvidas ali para o cuidado dependendo do caso clínico, precisa ter diversas áreas. Mas se essa pessoa soubesse lidar com o envelhecimento, evitaria um estresse, que foi o que aconteceu, e evitaria de levar um esporro que levou. Enfim, entenderam? A situação que foi causada ali por conta do desconhecimento de como fazer o manejo com o paciente. Enfim, isso é um das situações que a gente pode evitar se você se aprofunda no seu público, dentro da sua área, que você é especialista, enfim, entende? E aí tem uma frase que eu sempre repito, que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, da mesma maneira que a gente não trata, não sei, eu já falei isso em outra live, da mesma maneira que a gente não vai tratar uma criança como se fosse um adulto pequeno, você não vai tratar uma pessoa idosa como se fosse um adulto velho, tá? Não é a mesma coisa. Os comandos podem ser diferentes por conta da heterogeneidade, tá? As pessoas da mesma idade, com fatores muito parecidos, ainda assim vão se comportar de maneiras diferentes se você não tiver rastreando todos os detalhes que vão importar nessa avaliação. E isso vai impactar direto no seu tratamento, na sua abordagem. Então, isso são detalhes importantes que você precisa estar ali atenta, entende? Para que você depois olhe e fale assim, nossa, isso faz tanta diferença. E aí, faz diferença na sua abordagem em relação à saúde, no seu tratamento fisioterapêutico, no seu protocolo fisioterapêutico, e também faz diferença no seu marketing, na sua gestão, tá? Isso vai fazer um impacto no seu serviço, em agregar valor, no seu diferencial, no seu destacamento. E aí eu gosto de pensar também num outro assunto que eu estava conversando esse final de semana. Eu estava conversando e lembrando de uma situação que eu ouvi, que era como é delicado também esse assunto, né? Um profissional ruim, ele infelizmente pode manchar toda uma classe, né? Um profissional ruim, a gente memoriza muito as coisas ruins, né? Infelizmente, isso mancha muito a nossa mente. E aí a gente pode memorizar isso e toda uma classe, toda uma profissão pode ficar destacada por conta daquela situação ruim na cabeça de uma pessoa, né? E aí, pronto, a gente mancha aquilo ali. Mas, se você parar para observar, um profissional de referência, um profissional bom, ele se destaca na profissão, se destaca naquela situação e ele vira ali aquela pessoa de referência para aquele paciente. E pronto.
Então, vou sempre mencionar aquela pessoa. A profissão até, infelizmente, pode estar em baixa, mas aquela pessoa se destacou e ganhou a confiança do paciente, a confiança dos familiares, o suficiente para se manter ali firme. Então, é muito delicado a gente falar sobre isso, é muito chato, muitas das vezes, porque, infelizmente, uma pessoa ela pode detonar na cabeça do paciente, detonar na cabeça dos familiares a profissão inteira, mas um profissional consegue, sozinho, se destacar, se ele fizer um trabalho decente, se fizer um trabalho bom, se destacar para aqueles familiares, para aquele paciente. Já repararam sobre isso? Já passaram por essa situação? Já teve isso? Estava conversando sobre isso, como é interessante isso também, né? Isso é o serviço de qualidade, sabe? Bom, enfim, aí continuando, né? Eu falei muito também na semana passada, quando a gente estava falando sobre aquecimento, da diferença entre gerontologia. O que é a gerontologia? E aí, só para reforçar, gerontologia é uma ciência que estuda o processo do envelhecimento humano, tá? Então, várias áreas podem estudar. Então, por isso que é importante que diversas áreas, porque ela é multidisciplinar. Então, a gente vai ter direito, a gente vai ter arquitetura, a gente vai ter fisioterapia, a gente vai ter N áreas que podem estar estudando esse processo do envelhecimento para que ofereça uma sociedade mais planejada, preparada para que a gente possa envelhecer melhor. E a fisioterapia precisa estar preparada para isso, para que a gente consiga trazer esse suporte, fazer com que o paciente ele tenha mais qualidade, ele esteja ali com foco nesse tratamento, tá? E a gente também esteja com foco e não, infelizmente, não passe por uma situação que esse profissional passou. Não leve um esporro desnecessário como ele passou, entendeu? Bom, e eu acho que eu mencionei bastante sobre essa questão de não... a diferença, né? O paciente, às vezes, você dá o mesmo comando. Uma coisa que eu acho interessante que foi o seguinte, uma vez eu passei por uma situação, acho que eu até já falei isso, mas vou repetir. Uma vez, no iniciozinho, eu sempre, é muito delicado, né? Você dá um comando para o paciente na uroginecologia, porque o paciente, principalmente nós mulheres, a gente tem muita dificuldade em contrair essa musculatura do assoalho pélvico, né? E aí, eu percebia que quando eu estava solicitando a contração da musculatura, muitas das vezes algumas pessoas compreendiam, outras nem tanto. E aí eu tinha que fazer um reboliço para fazer com que a pessoa entendesse o que estava sendo solicitado, como estava sendo solicitado. Então, começar a entender por que aquela pessoa estava tendo mais dificuldade e outras nem tanto. Mas é porque aquela pessoa tem mais compreensão do corpo do que outras. Tá, mas é importante você entender o porquê que ela tem mais compreensão. O que faz daquela pessoa? É uma questão social, porque ela tem mais facilidade de conscientização corporal por uma questão dela ter mais acesso ao próprio corpo, ou por uma questão do próprio envelhecimento, que ela, na verdade, tem uma alteração cognitiva? O que está acontecendo com ela no processo de envelhecimento dela que faz com que ela tenha mais dificuldade de entender o comando que eu estava dando? E como eu posso, então, alterar isso no meu tratamento? Eu vou utilizar isso durante o meu tratamento? Eu vou utilizar, será que eu consigo trazer através de alguma música? Será que eu posso trazer isso através de um recurso da infância dela, fazer com que ela mexa o corpo com alguma música da infância? E aí eu lembro, isso me fez lembrar de uma vez que eu precisava muito trazer mobilidade, né? Lembrando aqui que eu gosto muito de falar isso, né? A gente vai se tornando mais rígido, então a gente precisa dessa dissociação, até por conta do equilíbrio, enfim, mas mais especificamente dentro da uroginecologia, a gente precisa dessa mobilidade pélvica. E aí eu precisava trabalhar essa mobilidade para eu conseguir, então, contrair a musculatura do assoalho. E aí eu falei, gente, cara, como é que eu vou fazer para pedir essa mobilidade? E eu passando vários comandos, né? Comandos esses muito padrões, e nada, e nada, e nada. Falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí
vários outros pacientes, várias outras mulheres com a mesma faixa etária, eu passava alguns comandos, e até então não tinha feito um rastreio, nessa época eu não conhecia, e aí falei, cara, e agora? O que, que eu faço? E aí calhou de eu conseguir um comando através de música. E aí ali eu fui percebendo que eu falei, olha só que diferente. Bom, lá na frente, conhecendo os rastreios, inclusive rastreio cognitivo e tudo mais, eu fui implementando com mais aptidão essa questão de, quando tiver essa questão, então eu já sei que aqui eu vou entrar com mais essa memória afetiva, essa memória mais voltada para esses cânticos antigos, porque aqui eu sei que não está tão afetado, então vamos lá. E aí eu vou implementando isso, e isso foi facilitando a minha abordagem, facilitando o meu tratamento. Então, ter essa noção do que está acontecendo no corpo daquela pessoa, associado às comorbidades, associado às síndromes geriátricas, do que está acontecendo na saúde daquela pessoa que está ali na minha frente. Aí por isso que eu falo raciocínio clínico pautado no processo do envelhecimento, nas síndromes geriátricas e na avaliação multidimensional. A minha abordagem facilitou. Ficou mais direcionada, ficou mais rápida, mais eficiente. Entendeu? Por que eu sempre falo sobre os pilares? Enfim. Então, por isso que é mais sagaz. Entendeu? E aí foi mais fácil de solicitar o comando, de solicitar o tratamento. E aí, aos pouquinhos, a gente vai pegando isso de forma muito mais dinâmica e a prática vai. Aí eu lembro, e aí eu sempre reforço isso, né? Vai na prática. Não adianta você só ler teoria e esquecer da prática. Quem lembra, quem assistiu a aula ontem, sabe que eu falei bastante sobre isso. Não lembra? Ah, tá. Eu espero que você aí do outro lado falou, lembro. Enfim, e aí continuando, eu acho que eu falei bastante do processo do envelhecimento. Então, para você começar a se preparar, para você entender melhor sobre isso, então pensa nesses pilares. Tá, ok, e aí, como é que eu faço? Então, volta lá na aula, pensa no que eu falei lá. Lembra dos mitos, cara. Se eu não entender sobre esses processos, se eu não entender o que está acontecendo em cada sistema desse corpo, aí eu gosto sempre de separar, eu ensino dessa forma, né? Eu gosto sempre de separar. Vamos pensar em cada sistema, o que está acontecendo nesse organismo. Essa é a minha metodologia, né? E aí vamos lá, cada sistema, o que está acontecendo? De forma, lógico, de forma senescente, né? O que está acontecendo nesse organismo de forma senescente? O que eu espero desse organismo? Tá, aqui tá, vai envelhecendo dessa maneira. Ok, beleza. Então, já sei que vai envelhecer dessa maneira, como é que eu posso trabalhar para evitar manter o maior tempo possível funcional? Já sei que vai acontecer dessa maneira e associado a um processo de que não é senescente, como é que eu posso ou manter ou evitar, né? Ou seja, fazer com que eu entre com uma prevenção. Como é que eu posso fazer com que eu evite que isso aqui gere uma disfunção, uma limitação? Então, eu já estou trabalhando com uma cabeça prévia. Então, eu já posso entrar com um trabalho preventivo, porque eu conheço o que acontece naquele sistema e eu já entro com um trabalho preventivo. Porque eu também conheço as síndromes, eu também sei o que vai acontecer se eu também não trabalhar a prevenção, se eu também não trabalhar preventivamente. Mas se já tem algo instalado, se eu já tenho algo que ali já existe uma situação que já está instalada naquele corpo, já tem ali uma situação naquela pessoa, então agora vamos intervir diretamente. Mas eu já estou intervindo de qualquer forma, eu sei que nessa situação eu posso gerar uma bola de neve, eu posso vir a cursar com uma outra situação. Porque, na verdade, tudo é uma bola de neve. E aí eu posso vir a cursar com essa determinada situação aqui. Então, eu já vou também trabalhar de uma forma preventiva para não deixar evoluir. Então, sempre o meu trabalho vai girar em torno de ou intervir
Ou eu vou estar sempre intervendo, mas eu também vou estar trabalhando preventivamente. E aí, eu vou sempre atuar com o meu paciente de forma ampla, com resultado, e mostrando para ele, olha, a gente vai intervir aqui, mas eu também posso trabalhar prevenindo aqui. E sempre mostrando para o paciente que, olha, a gente vai intervir, mas o senhor tem que prestar atenção aqui. Tá vendo essa situação aqui? Recomendo que procure um profissional, encaminha, fazendo parcerias. E você sempre tá ali, ó, buscando a saúde, fazendo com que o seu paciente o tempo todo seja um paciente de atenção contínua, ou mesmo que ele faça o retorno para você, paciente, olha, vou liberar agora, mas vamos voltar aqui essa consulta de uma consulta de retorno, uma consulta para a gente ver como é que você está mantendo, tá? Então você não vai liberar o paciente, quando você quiser você volta, não é assim, tá? Eu vou te ver tal dia, eu vou te ver tanto, entendeu? Ou pelo menos você encaminha para uma área específica, não, agora você vai para lá porque eu quero que você dê continuidade. Enfim, então você sempre vai estar preparando o seu paciente porque você está com controle do que está acontecendo ali. Enfim, porque você sabe o que está acontecendo na saúde daquela pessoa em relação à fisioterapia. Deu para entender? Deu para você ter um controle? Beleza? Gostou? Que bom. Tô vendo uma cabecinha ali. Que bom, que ótimo. Muito bem. Uma coisa que eu gosto muito de falar que é o seguinte, esse olhar com visão multidimensional, ele vai em cima da causa. Então, você para de ser esse profissional convencional que fica tratando queixazinha e aí vai e tchau, quando você quiser você volta, eu tô aqui te esperando, tá? Tchau. E aí você para de ser essa questão e você começa a dominar a situação para, olha, vamos tratar a causa, vamos prevenir essas situações e é isso. E você começa a controlar, a dominar a situação dessa saúde e vamos aqui intervir. Entendeu? Então, você tem um membro da FIP que ele falou uma coisa muito bonita que é deixa de ser convencional e passa a ser intervencionista. Entendeu? Bom, galerinha, espero que tenham gostado dessa surpresa de hoje. Se ainda não se inscreveu, né? Se ainda não se inscreveu, para aproveitar essas aulas dessa semana, essa prévia aí, então aproveita para se inscrever, o link está na bio, ou então manda um direct para mim, que a gente manda o link para você, ok? Quem já se inscreveu, quem já assistiu a aula, fala comigo, me manda aí a principal sacada que você teve, que eu vou adorar saber. Eu estou adorando receber a mensagem lá, o pessoal comentando. Muito obrigada, viu? E mais algum recado? Não, só esse? Ó, aí se prepara para amanhã, que a aula já está pronta, muito boa. E é isso, né? Bom, beleza? Gente, ó, um beijo e até amanhã agora, né? Amanhã na aula. Beleza? Então, um beijão, até. Tchau, tchau.